quem não está conseguindo conectar online aqui com a gente, tá bom? Então, nesse exato momento, deve ter aparecido aí uma mensagem para vocês, informando a gravação. Eu vou comandar aqui os nossos sons aí dos microfones, então, nesse exato momento, eu vou fechar, e aí, quando vocês quiserem falar, vocês podem usar tanto o chat quanto abrir o microfone para falar comigo, combinado? Eu tinha pensado, convidei até a Camila, agradeço a Camila de estar aí com a gente. Camila é uma líder nova da distribuição, acho que muitas de vocês já conhecem ela, Caluxo. Falei, Camila, eu vou dar um treinamento de recrutamento para as meninas que estão comigo no programa de Foz. Quer participar? Mandei o link para ela. Aí ela falou, quero sim. Aí eu estava olhando meus treinamentos aqui hoje, pensando numa conversa que eu tive com Luciana e Adriana na sexta-feira. Ai, aí meu coração foi tocado por também o nosso último encontro, há 15 dias atrás, pensei assim, não, eu tenho um treinamento muito bom, que eu acho que vai ser o casamento perfeito para esse start, para depois a gente falar sobre recrutamento, né? Como muitas de vocês já sabem, ou algumas de vocês não sabem, né? Eu sou formada aí, né? Eu sou mestre em História, eu lecionei por muitos anos, eu sou pós-graduada em Gestão Estratégica de Negócio, e uma das muitas coisas que eu me especializei durante o período da pós-graduação na Mackenzie, foi um assunto que depois, durante o Master Trainer da Tupperware, mudou muito a minha vida, e eu, durante a pandemia, eu já tinha me inserido muito nisso, e aí eu entrei de cabeça nessa área de treinamento com uma coisa que eu gosto muito, e sempre que eu bato um papo com uma líder, uma consultora, é sempre a mesma reclamação para mim, e foi talvez a primeira coisa que vocês falaram no nosso primeiro encontro, que vocês tinham gostado da forma como vocês se organizaram, né? Muitas de vocês se organizaram. Eu tive aí no Master Trainer a oportunidade de participar com o Rafael. Ele é o único licenciado brasileiro de uma técnica de gestão do tempo americana, na verdade, que deu o início à teoria que hoje nós entendemos como gestão do tempo, né? E a mulher dele tem, depois eu indico para vocês, ela tem um livro maravilhoso, inclusive uma vez eu trouxe ela para fazer uma live comigo, acho que em 2021, que ela tem um livro específico sobre gestão do tempo para mulheres ocupadas. É muito legal. E eu entrei de cabeça quando eu tive esse Master Trainer com o Rafael sobre gestão do tempo e fui estudando mais sobre o assunto e, na verdade, eu fui tomando mais poder sobre isso na minha vida. E alguns anos atrás eu fiz um dos primeiros treinamentos de gestão do tempo com as líderes num outro programa bem antigo que a gente tinha, acho que no ano de 2021 ou 2022, que era o Rotas do Sucesso, e foi um sucesso realmente. Desde então as líderes sempre comentam comigo de Gabi, traz de novo esse treinamento e tudo mais. É claro que um treinamento ele nunca é igual ao outro, né? E vocês não vão ver este treinamento. Mas é para dizer para vocês que é isso que eu pensei, né? No que a gente havia conversado, numa coisa que a Luciana me disse na sexta-feira, numa coisa que muitas de vocês trouxeram para mim. O assunto que eu quero trabalhar hoje, que eu quero trazer hoje para vocês, é sobre mentalidade de crescimento. E como o compromisso com as ações pessoais e a organização, né, que é a gestão do tempo. Gestão do tempo, gente, nada mais é do que organizar a sua rotina. Transformar esse dia a dia da sua vida pessoal, da sua vida com vendas com Tupperware, da sua vida com vendas de outra marca, com a sua família, em uma coisa funcional. Para que quando alguém te ligue, você não saiba o que você vai fazer amanhã, né? Gestão do tempo mudou para mim justamente quando eu fui estudando mais sobre o assunto, mas na verdade quando eu comecei a aplicar as técnicas de gestão do tempo na minha vida, uma das coisas que melhorou muito para mim foi a sobrecarga. Eu não assumo compromissos que eu não posso cumprir. Eu não aceito convites que eu não posso ir, porque às vezes a gente aceita um convite, mas a gente nem sabe se a gente pode ir na data. E aí chega a data, a gente às vezes tem 2, 3 compromissos. Quantas de vocês às vezes já foram no aniversário, numa celebração da igreja e daqui a pouco num casamento, tudo no mesmo dia? Sendo que podiam ter em algum momento dito não para algum desses compromissos ou remanejado
A Adriana escreveu que ela ganhou o livro da esposa do Rafael, né? Quando a gente fez a live com ela. Eu adoro esse livro, gente, sempre que eu posso. Eu acho que eu tenho uns exemplares ainda lá na distribuição, eu vou ver. Acho que eu tinha um ou dois ainda na distribuição, senão eu tenho o meu, posso emprestar para quem quiser. Eu sou apaixonada no livro dela. E então eu pensei, bom, eu acho que é um assunto que eu posso trazer, eu acho que eu posso aproveitar esse timing que nós estamos, do Vitrine 4, dessas primeiras 4 semanas que nós passamos juntas, que a gente teve missão, né? Todos os dias praticamente, de segunda a quinta, às vezes de terça a quinta, né? Mas que vocês se jogaram realmente de corpo e alma em um projeto, né? Um projeto para uma viagem, um projeto para Foz do Iguaçu, ou um projeto para muitas de vocês, é um projeto de crescimento financeiro, né? Mas é uma coisa que a mentalidade nos trava, né? Eu tenho um pouco disso até hoje, mas eu consigo reverter bastante desse gatilho que é desistir. Às vezes, quando as coisas apertam, a gente fica tão sufocado com os compromissos que a gente assume, sem que a gente pudesse tomar todos esses compromissos, ou até mesmo naquele momento explosivo do dia, da hora. Quantas vezes você tomou uma decisão num momento de raiva, num momento de tristeza, e quando o momento passou, você falou: Nossa, me livrei de uma oportunidade incrível, né? E isso envolve a mentalidade de crescimento, mas isso também envolve organização. Eu não vou nem usar o termo, gente, gestão do tempo, eu vou usar a palavra correta, que é se organizar. Porque uma vez que a gente se organiza, a gente começa a ter mais visão das oportunidades que nós estamos tendo, dos momentos de oportunidades que a gente tem e do que a gente pode fazer nesses momentos. E quando eu tenho um momento de raiva, um momento de tristeza que me faz ter vontade de desistir, eu não desisto, mesmo que naquele momento pareça que eu estou sufocada. Então, peço a liberdade para vocês. Semana que vem a gente começa a falar de recrutamento, porque eu acho que esse é um momento maravilhoso para a gente falar sobre mentalidade de crescimento, né? E compromisso com as ações. Afinal de contas, vocês deram este pontapé maravilhosamente no Vitrine 4. Muitas de vocês se comprometeram e colocaram em prática estratégias que nunca tinham feito, que achavam que nunca dariam certo, ou precisavam de um empurrão mesmo para saber, olha, vai funcionar, vamos, né? Então, hoje eu quero falar, então hoje eu não quero falar de vendas, eu não quero falar de recrutamento, eu quero falar com vocês sobre algo que vem antes disso, que é essa preparação, que é essa organização, porque isso não é técnica, isso não é eu não sei fazer, isso é justamente ajustar a forma que a gente pensa e começar a aplicar pequenas coisinhas no nosso dia a dia que vão transformar a nossa vida. A organização, ela nada mais é do que um hábito diário. Eu tenho muitas partes da minha vida organizadas, mas tem uma parte da minha vida que eu deixo muito a pecar. Eu acho, principalmente pelo fato de morar sozinha, eu tenho a liberdade de poder fazer isso. Eu peco com a organização da minha casa. Eu peco com a organização do meu guarda-roupa, das minhas roupas, dos meus sapatos. Nós mulheres, principalmente, né? Às vezes a gente perde a complexidade do quanto de coisa nós temos que já não nos servem, que nós já não usamos. Então, a organização, ele é esse hábito diário. A gente não vai conseguir pôr tudo em ordem sempre, todo dia, mas eu posso priorizar o que vai ser feito. Então, se a gente não muda essa mentalidade, a gente vai sempre deixar para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu organizo, amanhã eu vendo. E o amanhã, gente, eu não sei se vocês estão com essa percepção do ano de 2026, mas ele está passando realmente muito rápido. Parece que o ano de 2025 ele passou meio lentamente, mas esse ano ele está voando. Então, o que é essa mentalidade de crescimento? Essa mentalidade de crescimento, ela é um olhar sobre si mesma e refletir sobre um ponto muito importante, que são as crenças de habilidades.
Eu sei que é fácil falar, é bonito falar, mas a crença da habilidade, ela é uma coisa imputada na gente desde criança. Porque a gente foi criado, no geral, todos somos, né? E a gente replica isso nos nossos filhos e a gente replica isso nos nossos netos. Eu prefiro fazer do que esperar que você faça, porque você faz muito devagar. Vocês já sentiram essa sensação? Quando eu dei esse treinamento para as líderes na época um treinamento de, não esse, né? Um treinamento de gestão do tempo mesmo para as líderes na época da pandemia, nós estávamos presos em casa no auge da pandemia e a gente conversava muito sobre limpar a casa. Porque aí elas estavam presas na casa com o filho, com o marido, todo mundo, e a casa estava sempre suja, a casa estava sempre bagunçada, e aí ela estava com essa demanda gritando para ela o tempo todo. E eu tive essa conversa, e uma resposta é a resposta de todo mundo. Falei, por que que você não fala pro seu filho, adolescente, lavar o banheiro? Porque ele não lava do jeito que eu quero. Mas o negócio não é lavar do jeito que você quer, o negócio é lavar. Não é lavar? Isso é uma crença que a gente vem e a gente passa. Isso é uma crença de habilidade. E a gente percebe essas coisas no futuro, enquanto adultos, e hoje talvez vocês, mulheres assim como eu, a gente recebe uma carga de cobrança muito grande. Porque todo mundo espera que a gente tenha que ter várias mãos. A gente tenha que ter vários braços. A gente tenha que conseguir dar conta de tudo. E não ficar mal nenhum dia, e não ficar triste nenhum dia. Porque essa foi a crença de habilidade com a qual nós, mulheres, fomos criadas. E a gente acha que a gente tem que dominar várias coisas do setor feminino, e a gente se limita, às vezes, a achar que a gente não consegue algo diferente. Exemplo, tecnologia. Falo aqui hoje com muitas mulheres, 35 mais, 40 mais, 50 mais, acho que não tem ninguém abaixo de 30 aqui. Então, ninguém pegou a internet e nasceu com o conhecimento da tecnologia igual as crianças nascem hoje. Mas a gente foi aprendendo. Eu, eu fui ver um computador na minha frente pela primeira vez, eu tinha 11 anos. Eu fui ter o meu primeiro celular, eu tinha 17. Hoje eu faço a mágica com o celular que ninguém acreditaria. Sei coisas de telefone que ninguém imagina. E vocês, muitas são assim. E a gente vê isso da tecnologia de uma coisa que é muito legal quando a gente fala de uma nova tecnologia, como inteligência artificial, como IA, como Canva, como CapCut, alguns aplicativos até simples demais. A primeira resposta que a gente dá, que eu recebo, eu, Cristiano, Diego, é: ah, eu não sei mexer. Já tentou mexer? Ah, eu tentei uma vez, mas não deu certo, não é para mim. Hoje perguntei isso para Luciana, falei: Luciana, sabe mexer aqui? Vou te dar umas dicas disso. A internet, eu falo muito isso nos treinamentos para as líderes, a internet é do curioso. Por que que a internet é do curioso? Porque o curioso, ele desenvolve habilidade. Ele olha aquela habilidade que ele ainda não tem e ele fuça. Por que que as crianças de hoje em dia sabem mexer? Vocês já viram criança mexendo no YouTube, gente? Uma criança de 2 anos. Elas clicam em tudo até achar o que elas querem. E por que que a gente não tem essa mesma paciência que uma criança de 2 anos tem para aprender a mexer num negócio que ela nunca viu? Porque para ela, aquilo ali é novo. E ela vai consumir aquilo loucamente. Nós não. A gente já está tão cansado de muitas coisas, de ter outras coisas, que a gente fala assim: para que que eu vou aprender mais isso? Para quê? Eu posso aqui pedir para o meu filho, pedir para o meu neto, pedir para minha filha, pedir para minha amiga. E, e essa é a crença da habilidade. Eu não consigo. Ou, nossa, não é para mim. Telefone não é para mim. Mas já mexeu? Não. Então, como é que você não sabe que é para você? A mentalidade de crescimento, o maior objetivo dela é quebrar essa crença de que eu não tenho a habilidade e transformar isso no eu posso desenvolver essa habilidade. Ela tem como foco a evolução e não a perfeição. É melhor uma coisa mal feita, mais feita, do que uma coisa feita perfeitamente. Exemplo do banheiro.
É melhor o banheiro lavado, mal lavado, do que eu ter que parar minha rotina e lavar o banheiro, sendo que o meu filho de 16 anos poderia ter lavado. Às vezes eu tenho até a dificuldade de ir lá e falar para ele, olha, eu vou parar só dessa vez. A Valéria fazia isso comigo, gente. Vou aqui, ó. Valéria foi uma mãezona para mim, pro Felipe nesse quesito, porque ela pegava nós dois e falava assim, ó, eu vou te ensinar uma única vez. Toda vez que você fizer, você tem que fazer desse jeito. Sabe uma coisa que eu tenho profunda raiva dessa educação que eu tive? Ela gostava de passar toalha de banho. E não é um ferrinho ali, deu uma desamassada, dobrou, guardou. Não, toalha de banho passada perfeitamente. Toalha de mesa passada como ninguém. Pergunta se hoje ela passa uma toalha de mesa. Não. Ô, Mas Gabi, cuidado, que eu tô com duas adolescentes no carro que fazem tudo isso e eu sou essa mãe. Então, você cuidado que fala, tá? Mas isso, Dani, é maravilhoso, sabe por quê? Ela desenvolveu algo em mim que muitos de vocês gostam. A Gabi sabe as coisas. E ela é muito engraçada. Quando eu tenho um parente em casa, alguma coisa assim, eu tenho umas tias, avós que vão muito na chácara, direto aparece alguém com o celular lá para mim, assim, ó, sua mãe disse que você consegue resolver isso aqui para mim. E eu virei sinônimo na minha família de, ela sabe resolver. Não é que eu não sei resolver, eu sou curiosa ao ponto de ir buscar a solução para entender. É, é o curioso, né? E eu fui criada dessa forma. E, e essa é a crença, então, que a gente precisa quebrar, né? Que para que a gente evolua, não sei se isso faz sentido para vocês. Para que eu seja uma consultora melhor, para que eu seja uma líder melhor, para que eu seja uma mãe melhor, eu tenho que ser perfeita. Vocês se sentem assim às vezes? Parece que ou eu faço tudo muito bem feito, ou eu vendo muito, ou eu não vendo nada. Ou é 8 ou é 80. Ou eu me entrego de cabeça ou não me entrego. Eu tenho muitos papos assim com consultoras. Eu parei de vender porque eu não tinha tempo para vender o tanto que eu queria vender. Mas daí você deixou de ganhar um pouco de dinheiro porque você queria ganhar muito. E aí, como você não tinha tempo para ganhar muito, você não está ganhando. Não faz sentido para mim. Faz sentido para vocês isso? Mas acontece, né? Então, a gente tem que entender que evolução e perfeição não são as mesmas coisas. Elas não andam juntas. Eu posso evoluir, eu posso ser melhor, eu posso aprender a fazer e eu não preciso ser perfeita naquilo. Digo para vocês, eu mexo no CapCut, o básico do básico. Todo santo dia eu acordo e falo, hoje eu vou ver um tutorial de como melhorar minhas edições no CapCut. Faz, sei lá, 2 anos que eu penso isso todos os dias. Faz, não paro. Aí quando eu vou fazer uma edição de um vídeo mais complexo, eu penso, meu Deus, não é possível que eu não possa melhorar nisso. Aí eu falo, eu vou passar isso pro Diego, o Diego faz. E aí o Diego vai e faz uma edição magnifique no Canva. Mas ele está de férias, por exemplo, ele vai ficar essas 2 semanas de férias. Quer dizer, eu vou conseguir fazer também. Não vou fazer do jeito que ele vai fazer, do jeito maravilhoso que ele faz, mas vai sair. Hoje eu e Luciana estávamos lá gravando os vídeos, fazendo fotos. A Lu falou assim: ah, mas isso. Não tem que ser perfeito, sabe? Porque a pessoa que está do outro lado da câmera, gente, ela não sabe tanto de Tupperware quanto você. Ela não sabe tanto do produto quanto você. Então, a gente não tem que. Ah, eu só vou gravar o vídeo se for perfeito. Não! Importante é gravar um vídeo, importante é fazer uma foto, importante é fazer, né? Então, superar esses desafios como uma oportunidade de aprendizado. Descobriu que, bom, é realmente isso. Eu e o Canva somos dois lados opostos. Ok, mas existem outras plataformas de edição. Eu e o CapCut não deu certo. Acho que eu vi ali a Camila falando. Aqui, ó. Primeira vez que mexi no CapCut, eu detestei. Achei super difícil, não conseguia mexer de jeito nenhum. Hoje eu não vivo sem. Gente, ele é muito complexo, mas depois que você entende, ele é maravilhoso. É, o, a Meta trouxe aí um aplicativo também de edição, né? O Edits deles agora, tá bem primário ainda, mas já é um negocinho simples, né? Eu mostrei algumas coisinhas para a Lu, de recorte, de puxa, de aprimora a voz, de tira o ruído. Isso é bacana.
né? Hoje a gente teve uma oportunidade, eu e a Luciana, de trocar algumas dicas, justamente para quê? Da curiosidade. Eu não falei para a Luciana, daqui que eu faço. Eu mostrei para a Lu e falei assim: olha, depois você vai fazer assim na sua casa. Só que agora vem a outra parte. A minha parte da mentalidade de crescimento vem muito nisso de ensinar o que eu sei, de mostrar para a pessoa o que eu sei, porque é assim também que eu aprendo. E aí vem a outra parte que só você pode fazer, que é a sua parte. A sua parte é lutar contra a mentalidade fixa que nós temos, que nós fomos criadas, que a sociedade nos impõe, nos coloca. Não quer dizer que eu não possa ter uma mentalidade fixa, não quer dizer isso, tá? Não quer dizer mentalidade fixa é ruim, mentalidade de crescimento é bom. Não quer dizer isso. Quer dizer que se eu quero melhorar, eu preciso sair um pouco da mentalidade fixa em alguns pontos. Eu preciso abrir mão em alguma coisa para crescer. Vocês entendem isso? Não é um é bom, o outro é ruim. Eu preciso abrir mão em algum ponto de alguma coisa se eu quero melhorar. Então, agora eu quero que vocês sejam muito sinceras com vocês mesmos. Quantas vezes vocês já evitaram fazer algo porque vocês acharam que não ia dar certo? Quantas vezes vocês desistiram antes mesmo de começar? Quantas propostas, às vezes, vocês já receberam o convite da líder de vocês para fazer algo e vocês falaram: Isso não é para mim? Quando eu fiz o convite para estar nesse grupo aqui de Foz, talvez o que muitas consultoras que viram a aula inaugural pensaram isso aqui é só para quem vai vender muito. Isso aqui é só para quem vai se dedicar muito, não é para mim. Não é sobre isso, né? A diferença não está na capacidade, mas está na decisão de continuar, de fazer, de ser melhor. Eu tinha perguntado para a Lu se eu podia, na sexta-feira que nós batemos um papo, eu falei, quero até gravar um vídeo com a frase que eu tinha pego dela do bate-papo que nós tivemos, que ela falou assim: Gabi, algo mudou. Você me permite, Lu, falar? Tudo bem? Ela falou assim: algo mudou em mim lá no churrasco da Magma em dezembro. A Lu é uma consultora também veterana, já teve a oportunidade de ser líder, né? Viveu outro momento. Hoje lá nós fazendo as fotos, ela falou para mim: hoje eu vivo outro momento dentro da Tapioera, hoje eu sou outra pessoa. Porque algo dentro de mim mudou lá no churrasco. Eu vi vocês falando, eu vi as consultoras falando, as líderes falando, e algo mudou. E hoje eu acordo, se eu tô desanimada, se eu tô triste, se eu tô brava, eu só penso assim: eu preciso fazer. Eu nem penso, eu só vou lá e faço. Porque a venda só vai sair se eu for lá e fizer. Então, eu só vou lá e faço uma ação, faço alguma coisa, faço alguma estratégia. E aí, não tinha sido até hoje consultor estrela. Nesse ano de 2026, só teve um vitrine aí que não foi consultor estrela, né, Lu? Acho que foi o vitrine 2, né, que você comentou comigo. Então, às vezes é aquele start de, poxa, a Adriana consegue, a Dani consegue, por que que eu não consigo? O que que elas têm de diferente de mim? Elas não têm nada de diferente. Elas só decidiram fazer. Uma das coisas que eu já tive a oportunidade de dizer isso para a Dani quando a gente se conheceu, mas esse ano, preparando ela para a nomeação dela de líder, eu falei: Dani, uma das coisas mais bonitas que eu vi em você desde que você começou é o brilho no olhar que ela tem pela Tapeuera, assim, desde o início. E é isso, ela entendeu o valor do negócio, ela entendeu quanto ela tem que vender para quanto ela quer ganhar, e é fazendo girar todos os dias. Quando a gente foi falar sobre nomeação de líder, ela falou: Eu não sei se eu estou pronta, eu não sei se eu estou preparada. Eu falei: Ninguém está preparada. A gente só vai. E a gente vai aprendendo no meio do caminho. Gente, vocês acham que eu tinha 9 anos e estava preparada para passar toalha de banho? Que para minha cabeça aqui não faz sentido. A gente só faz. Só que lá, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente tem um ser humano com um chinelo na mão que é o nosso maior motivador, né? Brincadeiras à parte, que é o nosso maior motivador para que a gente faça as coisas. E aqui na vida adulta, a gente tem que tomar uma única escolha, que é justamente essa: fazer como se tivesse alguém nos obrigando a fazer. Porque quem está nos obrigando a fazer somos nós.
por um bem maior para nós. Faz sentido para vocês, gente? Bom, mentalidade fixa. O que que a mentalidade fixa, ela desperta na gente? Ela evita desafios. Ela evita, às vezes, aquela conversa difícil. Ela faz com que eu desista facilmente, às vezes, sem nem ter tentado de verdade. Às vezes eu acho que eu tentei, mas eu não tentei, não me entreguei àquilo. Ou ela vê o esforço como inútil. Para que que eu vou passar a toalha de banho? É inútil. E hoje, eu, Gabriela, adulta, essa mentalidade fixa minha de criança é totalmente isso, gente. Não passo uma toalha de banho desde que moro sozinha, quase 18 anos. Se eu tiver filhos, tá aí uma coisa que eu nunca vou ensinar para meus filhos é passar toalha de banho. Mas tá tudo bem. Faz diferença para mim hoje o negócio da toalha? Não. Mas se eu for na casa de alguém e a pessoa quiser que eu passe, eu sei fazer, né? Outra coisa, eu falei sobre evitar desafios, evitar conversas difíceis. Ignora feedbacks. Sabe o que é o feedback? O feedback, o feedback é aquela conversa sobre performance, sobre avaliação, né? Um termo muito empresarial. Para nós aqui na venda, nas vendas diretas, não funciona muito bem como um feedback, mas às vezes funciona como um alinhamento de perspectiva. E a gente entende o feedback sempre como algo ruim. E, e às vezes a gente acha que a gente tem, às vezes a gente acha que a gente tem que dar feedback sem ter antes vivido aquilo para realmente poder dar um feedback. Porque o feedback ele se tornou algo realmente, eu vou falar mal do que você fez porque eu acho que ficou ruim. Vocês entendem um feedback meio assim? Isso faz com que a gente ignore o feedback, mas na verdade o feedback, ele nada mais é do que uma forma de conversa que pode te levar a melhorar. Lu, entendo que você esteja desenvolvendo a sua venda dessa forma, pipipi, papapá, consórcio. Olha, só que o consórcio, ele é uma coisa perigosa. Pronto, já travou, porque tá falando mal da forma que eu vendo. Não. Quando a gente tem um feedback de alguém que vem acima da gente, que tem um pouco mais de experiência da gente, o que a gente tem que entender é o seguinte: ela tá me falando uma coisa, eu preciso aplicar isso? Não. Mas eu posso usar isso para mudar a minha perspectiva, talvez, sobre a ação. Poxa, uma consultora que tem aí 10 anos de Tupperware está falando para mim, para eu tomar cuidado com a forma que eu vendo de entregar o produto para receber depois. Ah, eu estou fazendo carnê. Ela está falando para mim que isso é perigoso. Quer dizer, ela tem alguma experiência para estar dizendo isso para mim, vocês entendem? O feedback, ele nem sempre é ruim. Mas o feedback também, ele nem sempre precisa ser ouvido ao pé da letra. Às vezes você só precisa ouvir, entender e falar, ok. E aqui é o que o jogo vira quando a gente fala de mentalidade de crescimento. Quero começar até falando do feedback. Uma coisa muito engraçada quando. Vou contar uma coisa para vocês que acontece aqui na distribuição. Não só na nossa, em todas. Quando a gente tem uma líder que não quer ser líder mais, ela começa a fugir de mim e da Valéria. Mas é assim, ó. É um desespero. Porque parece que a conversa que ela vai ter com a gente é sempre uma conversa assim, ó, definitiva, é agora. Eu vou parar de ser líder, eu vou ter que parar de ser consultora. E às vezes o que eu e a Valéria queremos só fazer é talvez guiar ela para um caminho realmente. Talvez não é isso que você quer mais, então vamos seguir esse outro caminho, ou de alguma forma ajudá-la para que ela continue com a equipe, em algum outro momento ela desenvolva a equipe para frente, né? Parece que de certa forma a gente vai ter uma conversa que vai ser horrível e que a gente vai falar mal dela, mal do que ela está fazendo, e aí ela fica fugindo, fugindo, fugindo da gente, até que chega uma hora que não tem como, né? Ela vai ter que se encontrar com a gente, ela vai ter que atender um telefonema, ela vai ter que responder uma mensagem. E aí a conversa que a gente tem com ela é só isso. Olha, temos que validar se é isso que você quer, né? Porque a liderança ela é um compromisso, não com a Tupperware, mas com as consultoras que estão na sua equipe, né? As consultoras que estão na sua equipe, elas estão na sua equipe por causa de você. Então, se você acha que esse momento você não está conseguindo ser líder, deixa a gente assumir a equipe, daqui a pouco você volta.
E a gente faz isso, acho que muitas de vocês aí já passaram às vezes por equipe que a gente era líder da equipe, eu e Valéria. Acontece, né? Porque o que eu e a Valéria aprendemos ao longo do nosso tempo, da nossa formação dentro da Tupperware, principalmente, é valorizar as pessoas que estiveram com a gente. E ensiná-las através do que nós sabemos, mas aprender também os momentos certos, né? De trazer um feedback positivo, porque o feedback positivo ele é muito mais importante do que o feedback negativo. Eu quero muito mais te falar sobre as coisas boas que você fez do que te apontar as coisas erradas que você está fazendo. E a pessoa que escuta isso é a pessoa que está entendendo um pouquinho mais sobre mentalidade. Ela vê um pouquinho mais de esforço na caminhada, de reconhecer o que passou, do que pode vir. Ela persevera diante das dificuldades, ela não abandona quando o barco tá para afundar, ou às vezes não tá para afundar. Quantos de vocês chegaram aqui no meio do auge do turbilhão da crise da Tupperware em 2023? 4. Gente, eu tive muitas consultoras e eu tenho uma consultora até hoje que ela fala para mim assim, ó, eu não tenho mais clientes porque todas as minhas clientes acharam que a Tupperware ia falir. Falei, nossa, não é possível que todo mundo que você vendeu Tupperware não acredite mais na Tupperware, que a Tupperware aí na mídia do jeito que a Tupperware tá. Só que quem não acredita mais na Tupperware? Ela. No momento em que eu mais preciso me sobressair nessa dificuldade, eu tô pulando fora. Peço até licença à Rita, eu e a Rita conversávamos sobre isso, acho que ontem, ou quinta-feira, né, Rita? Ontem, eu falei, eu tenho até que responder você, Rita. A Rita tá com uma lista lá de ex-consultoras em Campos do Jordão e, e o quanto é difícil retomar esse contato com ex-consultoras, porque muitas delas já pularam fora da Tupperware, ah, não dá mais para vender Tupperware não, mais ninguém quer, nossa. Depois que deu o negócio da falência da Tupperware, ninguém acredita mais, ah, os produtos não são o mesmo. Ah, o que eu escuto isso. E aí a Rita falou para mim, Gabi, você tem uma. Eu queria. Acho que foi isso que você falou para mim nessa sexta-feira passada, Rita. Eu queria saber a resposta do jeito que você dá, assim, meio que de bate-pronto. Falei, isso é prática, Rita. Eu ouvi tanto isso no ano de 2024 e 2025, de tantas pessoas. Eu escuto tanto isso na rua, porque eu tô sempre com a camiseta, sempre alguém no supermercado falando para mim, mas a Tupperware não faliu? Que a gente fica macetado já de dar respostas boas, porque nós estamos aqui ainda, né? A gente tem que aprender a perseverar na dificuldade e a sair, exatamente isso, Rita. A sair desses confrontos desnecessários que não vão te levar para crescimento. E enfrentar esses desafios, gente, como uma oportunidade de treinamento. Se a pessoa fala para mim no supermercado, nossa, a Tupperware não tinha falido, e eu simplesmente respondo para ela, ah, não, não faliu. Esse é o melhor exemplo. Eu estou enfrentando o desafio, eu estou me treinando para explicar para ela o quão magnífico é ainda a sobrevivência da Tupperware. Não sei se a Adriana já chegou a me ouvir falar sobre isso, mas eu já peguei 3 quebras da Tupperware. A Tupperware já quebrou 3 vezes, gente, desde que eu estou na Tupperware. A única certeza que eu tenho depois do problema Acabouça de Nova York em 2023, e foi a única coisa que eu falei para as consultoras numa live uma vez, gente, nós vamos sair dessa como a gente já saiu de todas as outras vezes. Uma empresa do tamanho da nossa, com a capacidade que nós temos em tantos países, com tantas fábricas, ela não acaba do dia para a noite como se nada tivesse acontecido. E nós temos que ser o principal combatente dessa mentalidade. Porque se ela tivesse com reais problemas, ela estava com reais problemas no ano de 2023, 2024. Mas o quanto esses reais problemas afetou a gente? Em produção de Tupperware aqui no Brasil, nem um pouco. Mas sabe o que atrapalhou a gente? A mentalidade. A mentalidade da força de vendas. E a mentalidade dos nossos clientes e a ausência nossa de perspicazez para sair
com jogo de cintura. E até hoje a gente fica procurando palavras para contornar uma coisa que já foi contornada. Vocês se sentem assim às vezes? Tentando contornar essa falência da Tupperware até hoje? E é um assunto que a gente tem que falar. A Valéria falou para mim, você tem que parar de falar disso. Eu falei, não, porque eu acho que a gente tem que continuar falando disso. Porque a Adriana está aqui. Você deixou de ser estrela, Adriana, no período da falência da Tupperware? Nenhum vitrine. Dilma está aqui. Nunca deixou de ser estrela. 52, 53 semanas, todos os anos. Inclusive nos anos ruins. Inclusive nos anos que quase ninguém vendeu. Ela estava lá. Dona Zumira. Ah, gente, quando eu falo... Eu ainda nem toquei no assunto de Dona Zumira para vocês. Quando eu falo em mentalidade de crescimento, Dona Zumira, para mim, é um dos maiores exemplos de ela dá um jeito para tudo. Se ela não dá, ela arruma alguém para dar. Mas ela vai dar. Essa é a mentalidade da Dona Zumira. A Dona Zumira tem 50 anos de negócio. Eu falo bastante dela porque ela é um exemplo. Mas eu não preciso ser que nem ela. Eu tenho aí um pouquinho de tempo de negócio também. Dona Zumira me conhece desde criança, literalmente. Eu tinha 5 anos de idade quando eu conheci Dona Zumira. Mas ela tem 50 anos de história na Tupperware. Vocês não acham que ela sabe bastante coisa? Se eu passei por 3 quebras, imagina a Dona Zumira, gente. Imagina ela. Então, o que a gente tem que trabalhar é a nossa mente com esse verso. Transformar o que é uma mentalidade fixa, que me bloqueia, numa mentalidade de crescimento. Se eu não posso me livrar daquilo que me bloqueia, eu posso melhorar aquilo que me bloqueia. Então, alguns exemplos práticos do dia a dia de vocês que pode acontecer com muita frequência é um bloqueio da mentalidade fixa. O exemplo aí da minha consultora e ex-consultora. Ninguém está comprando mais porque a Tupperware faliu. Ninguém está comprando. Gente, é verdade essa frase? Não é verdade nem para minha ex-consultora. Eu vou chamá-la de ex hoje, mas ela ainda é consultora. Ela fala isso para mim tem 3 anos, mas todo vitrine ela tem um produto vendido. Então, quer dizer, como que ninguém está comprando, mas todo vitrine ela tem cliente comprando? Quer dizer, ela só parou de se dedicar de verdade à venda. Outra coisa para nós, no nosso mundo Tupperware, esse mês está difícil. Melhor do que esse mês está difícil esse vitrine está ruim. Ih, esse vitrine está ruim. Esse vitrine está ruim, ele é parceiro do mês difícil, porque é aquele mês que a gente sabe que às vezes a gente não vende bem. Ou porque a gente já sabe que a gente vai ter alguma coisa que vai nos atrapalhar a vender bem. Os meses difíceis, janeiro e julho. Eu não sei aqui se todo mundo é mãe, mas acredito que muitas de vocês, além de ser mãe, são vós, né? Sabe por que que a gente associa janeiro e julho a mês difícil? Que é férias. Eu não tenho filho e eu acho julho um mês difícil. Gente, eu nem fico com a criança em casa. Como é que eu posso achar esse mês difícil? Julho para mim é igual todo outro mês. Então eu posso falar que julho é um mês difícil? Não, nem criança em casa eu tenho. A gente associa esses 2 meses como meses difíceis, porque são meses que a gente sabe que a gente vai ter uma demanda que a gente não tem no dia a dia. Aquela demanda que faz com que a nossa rotina, a nossa organização caia por terra. Por quê? Ou você vai ter que viajar, ou você vai ter que se virar para levar num parquinho, para fazer uma rotina de brincadeira, para entreter a criança. Você vai ter que fazer coisas que semanalmente, mensalmente você não faz. Só que vou usar mais uma vez isso como exemplo para vocês. Eu não tenho filhos, Camila também não tem filhos. Nós podemos dizer que janeiro e julho é um mês difícil para nós? Não. Só que isso está tão preso para nós, por causa das férias das crianças, que a gente desiste de vender, a gente desiste de recrutar, as pessoas nessa época do ano não falam com ninguém. Olha, janeiro já foi, há alguns anos atrás, antes da pandemia,
O Vitrine 1, vou falar para vocês em números. Coisa de o dobro do que a gente vende nos outros vitrines. De vender 2 milhões por vitrine, 3 milhões no Vitrine 1. Mas a sociedade muda, a forma com que a gente encara e as pessoas vão entrando no negócio, encaram o negócio, muda o negócio. Se você perguntar para a dona Zumira por que, que a dona Zumira gosta de janeiro e de julho, ela fala assim, porque as mães estão na praça, estão no parque. Aí eu vou lá recrutar elas. É o melhor mês de recrutamento da dona Zumira. Porque o que a gente vê como um obstáculo, a dona Zumira vê como vantagem. Então, pensar nessas frases que sabotam a gente só vai sabotar a gente. Né? E esse é o diferencial de romper as mentalidades. E como é que eu vou desenvolver essa mentalidade prática? Vou aprender com o erro. Uma coisa que eu parei de fazer, literalmente, eu sou igualzinho a vocês, gente. Eu sou consultora igualzinho a vocês. Eu também pego um vitrine e falo, olha esse vitrine aqui, sei não, hein? Abriu o vitrine, esse vitrine 5. Vocês não contam pra Valéria que eu vou contar pra vocês. Eu abri o vitrine 5, chegou na primeira caixa da primeira semana, eu abri o vitrine e falei, nossa, a Tupperware vai fazer um vitrine desse de aniversário. Ah, falhou, hein? Ah, Aí, na semana seguinte, eu e o Diego tivemos um encontro para falar das mídias sociais. Aí eu já, nossa, Diego, esses produtos de aniversário tão bacanas, né? Os produtos começaram a chegar na distribuição, a gente começou a ver os produtos, falei, ficou bonita essa linha de Murano. Aí chegou na terceira semana, o Diego ia sair de férias, a gente, vamos fazer o planejamento das mídias sociais, os cards, que não sei o quê. Eu falei, Diego, tem produto aí, hein? Ó, vai sair uma sacola surpresa, vai sair um, uns Pix premiado mais cheio. Aí ele fica só me olhando, ele sabe que eu faço isso toda vez. Quando chegou na live, a Valéria falou: o que, que a gente vai falar do vitrine? Eu falei: esse vitrine tá maravilhoso! Nossa, que vitrine lindo! Eu passo pelo processo de aceitação do vitrine. Eu levo 3 semanas de aceitação para ele. Mas eu nunca começo um vitrine não gostando do vitrine. Eu começo todo o vitrine olhando para ele, pensando: o que, que eu posso tirar de melhor dele? Se não for, porque não é possível que em 1000 peças que tá lá dentro eu não vou gostar de uma. Então, eu preciso aprender com esse erro. Por quê? Todas as vezes que eu, Gabriela, treinadora, apresentadora da live, desgosto de um vitrine, eu passo isso para vocês. Toda vez que vocês não gostam de um vitrine, vocês passam isso para quem? Para os clientes de vocês. Porque como você não vê potencial no vitrine, você não oferece o vitrine. Quantas vezes não foi isso mesmo que aconteceu com vocês? E aí, às vezes, uma cliente vê um produto no vitrine que. Gente, isso acontece com mais frequência do que eu gostaria. Eu recebo mensagem de consultoras me mandando foto de produto que está no vitrine vigente, me perguntando quando o produto vai vir à venda que a cliente dela está querendo. Isso acontece com muita frequência. Eu falo assim, tá no vitrine. Nossa, nem vi o vitrine direito, porque eu não gostei muito dele. Minha cliente que viu. Isso é a gente tendo que aprender com os nossos erros. Se já fizemos, vamos parar de fazer. É pegar todo o vitrine e pensar, é isso, amei, vou achar o que amar nele. É se permitir ser treinável, se aprender, fazer, ser curioso, aceitar os desafios que vão surgir como parte do processo. Ter ali o cumprimento com as suas metas eu estou lendo o chat aqui. É ter o cumprimento o comprometimento com as suas metas. Falhar com os outros, a gente vai ficar achando uma desculpa. Mas quando a gente falha com a gente mesmo, não existe desculpa que tampe o buraco dentro da gente. É verdade ou não é? Se você falha com um compromisso com a sua líder, eu falei para ela que eu ia ajudar ela a vender isso, não vendi. Tá tudo bem, se vai ter consequência ou não, não vou ganhar um brinde, não vou ganhar um mimo, ok.
Você passou isso, você esquece. Mas quando você faz uma proposta para você mesma e você deixa de cumprir, existe um buraco dentro de você que vai te lembrar sempre, principalmente naquela hora mais inoportuna que você deita a cabeça no travesseiro e a mente vem e fala o que para você? Podia estar andando de barco lá embaixo das cataratas em Foz do Iguaçu, mas achou que não ia dar, não vai estar lá. Já achou que não ia dar, não está lá. As meninas lá, é ou não é? Gente, cumprimento com metas. Metas não são desejos. Meta não é algo que eu quero. Meta é algo que eu vou cumprir. É algo que eu vou fazer. É a diferença entre querer e se comprometer. E aqui vem o ponto importante: é o papel da decisão. Se eu decido fazer, eu vou ter constância naquilo. Luciana se propôs a ser estrela. Conversávamos agora sobre aumentar esse valor de venda, porque ela fez, inclusive ela foi minha inspiração para a missão de hoje. Ela fez as contas de quanto ela quer ganhar pela primeira vez. Ela falou: Gabi, eu tenho um material seu de um treinamento, né, de um evento de Natal. Você já tinha falado sobre isso muitas vezes. E eu fui lá, coloquei um valor sobre quanto eu quero ganhar. E eu tenho que vender, são 5 mil e pouco, né, Lu? E agora, o objetivo, a meta da Lu é sair do Estrela e subir para 5.500. Não é Isso só aí. sobre ser estrela, não é só sobre subir para a próxima estrela, é sobre o quanto ela quer ganhar, porque ela já viu que dá para ganhar. E isso está fazendo com que todo dia ela acorde, até no dia ruim, e faça. Essa é a palavra, eu faço, ação. Entender que toda pessoa de sucesso, gente, começou do zero. Falei isso para Rita no áudio. Rita, eu saio com facilidade porque eu faço isso desde que eu me entendo por gente. Eu faço isso literalmente desde que eu era criança. Eu cresci vendo Valéria fazer reunião na casa de clientes. Eu cresci vendo Roseli, Magda, Dona Zumira fazendo treinamento de produtos, Dona Nina, Dona Guilhermina explicando produto, fazendo receita. E é pensar, eu vou começar e eu quero ser igual ela, né? Eu não preciso fazer tudo que ela faz, mas eu posso almejar para desenvolver o sucesso que eu acho que aquela pessoa tem. Faz sentido? Gente, toda pessoa de sucesso, com exceção dos herdeiros, nasceu precisando construir alguma coisa. Nasceu do zero, começou do zero. E na Tupperware não é diferente. Para ser distribuidora igual a Valéria, ela começou igual vocês, como consultora. Ela se tornou líder, igual a oportunidade que a Dani aceitou agora. Ela aceitou a oportunidade de ser empresária. E depois ela aceitou o maior desafio de todos, que é enfiar duas crianças no carro e mudar de estado. E ser distribuidora. Com a mesma dúvida que a Dani tinha para ser líder. Será que ela sabe ser distribuidora? Tá aí 25 anos depois sendo distribuidora. Não tem um dia que ela não aprenda alguma coisa. Porque nós somos treináveis. E aqui um exercício prático para vocês. Quem ainda não, mesmo com várias vezes eu falando isso para vocês, quem ainda não definiu essa meta, defina uma meta real para o mês de maio. Uma meta palpável. Eu já construí um pouco mais. O que eu posso construir em maio? Todo sonho, ele tem uma etapa. Ou ele vive no presente, ou ele vive no intermediário, ou ele vive no futuro. Às vezes o seu sonho para o momento do mês de maio é trocar a cortina da sua casa. É um sonho palpável. Mas uma cortina, eu sei por experiência própria, custa caro. Troquei a minha da minha casa no começo desse ano, quase caí para trás. Tem 5 metros de parede aqui para pôr a cortina, gente. 3,5 pau na cortina. E eu falei, oi? Assim? Levei 4 meses para pôr a cortina. Achei caro, naquele momento não parecia necessário para mim, mas defina uma meta palpável que você possa cumprir em maio. Que você possa cumprir em maio com as suas metas de vendas, com a sua meta de recrutamento.
Muitas de vocês aqui estão novamente aceitando o convite para ser líder. Estão aí pensando em se desenvolver como consultora, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas. Isso é uma meta, gente. Isso também é uma meta. Ser um consultor 5 estrelas também é uma meta. Então, como em maio você pode estar um pouco mais perto dessa meta? E pense, faça um exercício também sobre uma meta pessoal de comportamento. Eu preciso ser mais proativa. Eu demoro a engrenar. Eu preciso aparecer mais, mas para eu aparecer mais, eu acho que eu tô meio cheinha, meu cabelo tá feio, preciso comprar uma maquiagem. Faça isso no mês de maio. A gente tem muito esse mal, né, principalmente a gente mulher, a gente nunca tá feliz com a nossa estética. Nunca. Se a gente tá magra, a gente tá magra demais. Se a gente tá gorda, a gente tá gorda demais. A gente nunca tá feliz. E isso é um empecilho muito grande para nós, que trabalhamos com vendas, quando o quesito é aparecer. Ai, nossa. Hoje eu falei pra Lu, falei, Lu, eu tô com um problema aqui, eu tô sem maquiagem. Eu até passei um negocinho aqui pra dar uma corzinha. Mas raramente vocês me veem sem maquiagem lá dentro do escritório. Mas eu ando bastante sem maquiagem. Porque uma coisa que eu aprendi foi gostar de mim sem maquiagem. Que é uma dificuldade muito grande para nós. Só que quando vocês me veem sem maquiagem, parece que eu sou outra pessoa. Que eu sou muito mais branca, gente, do que eu pareço. Sou no solu, bem transparente. E hoje eu estava bem despojada lá no escritório. Tava aqui com a blusa aqui, é uma coisa que vocês não estão muito acostumadas a ver. Tava de calça, tava de sandalinha. É... Mas é isso, tem dia que eu acordo, eu me permito ser um pouquinho, aparecer um pouquinho mais ao natural. E isso é uma meta que eu coloquei para mim. Às vezes eu vou ter que me amar assim mesmo. E as meninas vão conviver comigo um pouquinho mais natural também. Gente, como desenvolver, tô finalizando já, tá? Como desenvolver uma mentalidade de crescimento, então? Pergunta-chave aqui do nosso. Pergunta-chave, Gabi, você falou, falou, mas não deu a receita do bolo para nós. Primeiro, identificar o que está te limitando. Quais são as crenças que te travam? Qual é a crença que não te permite desenvolver uma mentalidade para acordar motivada todo dia? Gabi, mas vou acordar motivada todo dia? Não, mas você tem que pensar que você vai acordar motivada todo dia. Se você não pensar que você vai acordar motivada todo dia, amanhã você já acorda desmotivada. Então é sair do treinamento hoje, amanhã eu vou acordar motivada. Senão amanhã o treinamento de hoje não serviu de nada. Então amanhã é sexta-feira. Ai, porque é sexta-feira não é dia de começar nada. Isso é uma coisa, gente, que eu tirei da minha crença limitante. Quem convive comigo acha que eu sou insuportável nisso. Eu começo qualquer coisa em qualquer dia da semana. Eu começo dieta no sábado. Aí eu vou fazer uma restrição alimentar, vou cortar tudo. Começo sábado, domingo. Vai ter um almoço na família. Ai, hoje eu comecei a dieta hoje. Por que você não começou a dieta amanhã sabendo que tinha um almoço hoje? Porque hoje é dia de começar a dieta. Senão amanhã também eu não começo porque eu já enfiei o pé na jaca hoje. Eu começo a atividade física. Às vezes eu quero começar a nova atividade física sexta-feira. Quem vai na academia aí? Às vezes eu falho na academia. A semana toda. Sabe que dia que eu vou na academia? Sábado. Ah, não fui segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta. Mas eu fui sábado. Eu não deixo passar o final de semana para ir só na segunda de novo. Isso é identificar onde estava o maior gatilho para mim, porque eu era uma pessoa muito engatilhada com essas coisas. Eu era uma pessoa que deixava tudo para segunda-feira. E talvez muitas de vocês tenham esse mesmo gatilho. Ah, não vendi nada neste vitrine, amanhã já é sexta-feira, não pensei em nada, não fiz nada. Segunda-feira eu penso que a semana já acabou, os netos vai estar aí, final de semana, não vou pensar nisso agora. Não, já identificou que esse é o problema? Começa a aplicar uma solução em cima desse problema. É sobre dar continuidade mesmo nos dias que você não quer. Mudar a pergunta, na verdade, mudar a resposta. Tirar a resposta do eu não consigo e transformar ela numa pergunta. Como eu posso conseguir? Não sei mexer no CapCut.
Como eu posso aprender a mexer no CapCut? YouTube é o pai de todo, gente. Tem vídeo no YouTube até de cara ensinando o outro cara a fazer nó de gravata. Eu troquei a primeira torneira da minha vida, uma torneira imensa de pia, daquelas difíceis de tirar. Tirei da parede, quebrei a parede, com um vídeo tutorial do YouTube. Eu gravei e mandei pro meu pai. Aí, eu precisava resolver aquele problema aquela hora da noite, eu não podia deixar para amanhã. O que que eu fui fazer? Eu vou resolver. Como é que eu posso resolver? Eu sei trocar? Não. Eu sei como quebrar a parede? Não. Meu pai me deu uma caixa de ferramentas e o YouTube vai me ensinar a usar elas. E é assim. É tirar a resposta do eu não consigo para como eu consigo. Como eu vou conseguir fazer isso? É valorizar o processo. Não é só o resultado que importa. Eu quero ser consultora estrela. Luciana, dezembro. Eu quero ser consultora estrela. Se lá no Vitrine 1, Lu, você não tivesse sido consultora estrela, você já teria desanimado? Às vezes, a gente acha que a gente precisa ter aquilo que a gente quer logo de cara, imediatista. Mas a gente tem que valorizar o processo às vezes. Se o seu sonho é ser consultora estrela e hoje você vende 799 todo Vitrine, tenta nesse vender 1.600. Tenta dobrar a sua venda. Depois que você dobrar a sua venda, tenta dobrar a sua venda de novo. É claro que para algumas pessoas, ela vai conseguir sair do 799 para o 3.000, porque talvez ela tenha o comprometimento que você não está disposta a fazer. A mentalidade de crescimento também tem uma coisa sobre isso, gente. O comprometimento. O quanto você está disposta a se comprometer para realizar o seu sonho, para realizar a sua meta. Mas se eu chegar lá, eu também tenho que valorizar o processo, porque não é só ir até Foz do Iguaçu. Gente, eu fiz a conta para vocês no primeiro dia. Se vocês venderem os 25 mil vezes 26,5%, em 5 meses são R$ 6.700. R$ 6.700 dividido por 5 dá 1.325 por mês. É um salário mínimo, sem falar de incentivo de atividade. Então, o objetivo não é só vender os 25 mil, é ganhar mais. É ao longo do processo valorizar esse ganho que eu estou tendo a mais vitrine a vitrine. E aqui, quero fazer aí um. Ô, Camila, Camila acho que já saiu. Depois eu mando para ela o finalzinho, que ela ia precisar sair. Aqui eu quero fazer um adendo para vocês. Eu quero fazer um elogio e eu quero fazer uma cobrança. Primeiro, o elogio. Da primeira sexta-feira para a última agora, gente, eu estou maravilhada com o grupo. O quanto vocês entenderam algo que era o que eu queria. Que nós somos uma comunidade de uma ajudando a outra. É a Adriana lá em Caraguatatuba, ajudando a Valquíria aqui em São José, a Valquíria ajudando a Dani lá em Pinda, ajudando a Lu aqui em São José, ajudando a Karene em Jacareí, ajudando a Rita em Pinda, a Andressa aqui em São José, a Dilma, a Marilda. Nós não somos concorrentes, nenhuma somos concorrentes das outras. A nossa região circula mais de 4 milhões de pessoas. A gente acha mesmo que a gente vai conseguir atender todo mundo? Só aqui em São José é uma estimativa de que mais de 1 milhão de pessoas circulem pela cidade por dia. A Tupperware tem uma média de que um consultor consegue atender a cada 15 pessoas. Quantos consultores eu precisaria ter para atender 1 milhão? Então, nós não somos concorrentes. E nós podemos e devemos nos ajudar. Vocês já viram aquela frase? Eu não gosto muito, coisa de coach, eu não gosto muito, mas ela é muito real. Leão anda com leão. Eu não gosto, mas é verdade.
Eu não gosto da entonação da frase, eu acho meio falso. Mas essa é a verdade. Se você quer crescer, você tem que andar com quem já cresceu, ou com quem está querendo crescer também. É ou não é? A Andrea de Jacareí falou um pouco disso para mim, sobre a Adriana. Ela falou: a gente se conheceu já se conheciam, foi no ônibus pro Roadshow no final do ano passado. Ela pediu para entrar no grupo de venda da Adriana, e hoje ela conseguiu mudar a forma dela de venda em Jacareí, aumentar as vendas dela, inspirada na Adriana. Tem outras pessoas em Jacareí, com certeza, que ela poderia ter se inspirado. Mas a Adriana está sempre ali no holofote. O que que ela falou? Leão, vou andar com o leão. E essa aqui é a... E essa aqui é... A Valkyria falou assim, ó, uma outra consultora do Reflexo me falou exatamente isso, vou para o Roadshow porque eu quero crescer, preciso estar com as grandes. Gente, e é isso. E aqui agora vem o puxão de orelha. Parabéns para vocês e que a gente continue não só até o Vitrine 7, esse grupo nosso. Que a gente possa continuar e passar ele para outras consultoras, convidar outras consultoras para estar com a gente. Agora não, agora nós somos um grupo fechado. Mas que a gente possa, no futuro, trazer outras consultoras para estar com a gente. É a primeira vez, como eu disse para vocês, que eu tenho um grupo aberto mais próximo com as consultoras. O meu negócio é sempre muito mais as líderes, né? É... E aqui vem um puxão de orelha. Nós somos uma comunidade. Para a gente ser uma comunidade, a gente precisa estar presente. E a gente precisa estar presente numa coisa muito importante chamada encontro de negócio. A Tupperware se fez e se faz pelo calor humano. A venda não é feita para robô, a venda é feita para pessoas. Nós lidamos com pessoas. Ah, mas todo encontro que eu vou é igual. Ah, não tem nada diferente. Ah, eu nunca sou reconhecida. Não é sobre isso o encontro. É sobre estar com outras pessoas, entender outras estratégias, estar mais próxima da sua líder. Aí tem outra coisa. A minha líder não vai, eu não vou. Não é sobre isso também. A sua líder é a sua grande parceira, mas se ela não pode ir para um encontro de negócio às vezes, porque ela tem um compromisso, você não tem que estar grudada nela. Porque ela tem a mentalidade de crescimento dela, ela já está num outro patamar. Você tem que se desenvolver. Leão anda com leão. Consultora tem que andar com consultora. Consultora tem que se inspirar em consultora. Consultora tem que se inspirar em líder. Como a líder vende. Não vou puxar sardinha, mas quero trazer para vocês aqui algo bem próximo a mim, é, que é a Cristina, empresária do Sol Nascente. Muitas sabem, a Cris é minha tia. Mas a gente teve uma conversa esses dias, e falando sobre essa mentalidade de crescimento, a Cris sempre foi uma consultora estrela durante muitos anos, depois virou. Quando você assume um cargo como empresária, que é um cargo de confiança, é uma coisa de muito volume, acaba que às vezes a venda fica a desejar. Então, elas vendem ali na casa de uns R$ 1.000, porque a venda sempre acontece, gente. Eu tô presa num escritório, às vezes, o dia todo. Eu também vendo. Este vitrine eu vendi R$ 1.500. Às vezes, ensinando umas coisas. Ah, vendi lá os meus produtos do saldão do dia 10. Mas a Cris me falou algo esses dias, e ela tem vindo nessa pegada também. Ela falou assim, Gabi, eu comecei a me sentir incomodada, porque mesmo que a gente não é reconhecida por venda, por equipe, a gente é só reconhecida pelo distrito, eu percebo que as minhas consultoras ficam me esperando, as consultoras da equipe dela, né? Ficam esperando ser chamadas e me perguntando: por que que você não é estrela? Por que que quando chama as consultoras lá no reconhecimento anual que você pode, que tem lá 53 semanas, você nunca tá?
E ela falou, de um tempo para cá isso começou a me incomodar. Porque é verdade. Como é que eu estou todos os dias falando de venda, ensinando as pessoas a vender, ensinando as consultoras a recrutar, as líderes, e eu estou deixando a desejar nas minhas vendas pessoais? E ela colocou um propósito para ela nesse ano de 2026, que é ser consultora estrela, todos os vitrines, e ser 52 semanas no ano de 2026. Já conseguiu ser estrela em todos os vitrines que teve, e no vitrine 3, se eu não me engano, ela bateu, ela tem uma consultora 2 estrelas na equipe. 2, 3 estrelas, depende muito do vitrine. E no vitrine 3, ela bateu essa consultora em valor de venda. Ela foi consultora quase 3 estrelas. Ela falou, Gabi, eu fiquei chocada, mas é como o poder da mente tem sobre nós. A gente deixa as atividades, às vezes, e acha que ela já ficou secundária, mas ela não fica. Então, ao focar um pouco nela e se inspirar em outras empresárias que conseguem manter as suas 52 semanas, as suas estrelas, ela falou: eu preciso ser isso também. Eu preciso ser essa referência dentro do meu distrito, dentro da minha distribuição. Nós precisamos nos cercar de pessoas que acreditam na gente e pessoas que querem que a gente cresça. Quando a gente vai para o encontro, eu tenho a minha amiga, mas a minha amiga que vai comigo, tudo que passa lá, ela reclama. O jeito que a empresária fala, ela reclama. O jeito que a líder fala, ela reclama. Passa a chegar no encontro de negócio e não sentar mais perto da sua amiga. Fala para ela, amiga, a gente vai embora junto depois, mas eu vou sentar ali. E perto de quem que você vai sentar? Vai sentar perto da pessoa que você se inspira. Vai tentar entender como é que ela tá ali, como é que ela é reconhecida todo encontro. Gente, faz sentido isso para vocês? Foi um puxão de orelha aí, tá? Mas foi leve. Foi leve. Mas é o poder, é o nosso compromisso. Estar entre nós nos fortalece. Estar entre nós nos fortalece. E bom, para a gente finalizar aí, gente, o poder do compromisso com os seus planos, como eu disse, o poder do compromisso com as suas metas. Você tem que ser o seu primeiro compromisso. Os planos, eles são como bússola, eles nos orientam. Porque existe uma diferença gigante entre querer algo e fazer para ter algo. Eu sonho em ser consultora estrela. Provavelmente a Lu já sonhava com isso há muito tempo. Mas talvez ela nunca tenha tomado o verdadeiro poder que é fazer para ser. Então, planos são como bússolas. Lembra que eu falei para vocês sobre organização? Esse é o ponto crucial. Planos e organização estão aqui. Eu tenho que fazer planos para que eles me guiem. E os planos, eles precisam ser feitos, descritos. Se vocês pegarem as missões que eu trago lá para vocês no dia a dia, muitas delas tem passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 sobre a mesma ação. Porque nunca uma ação é o resultado. Uma ação, ela demanda várias coisas. Vocês conseguem entender mais ou menos essa lógica? Exemplo bobo e simples. Se vocês pegarem a minha agenda, eu uso a agenda do Google Agenda, foi uma das formas que no treinamento de gestão do tempo eu me obriguei a aplicar na minha rotina e funciona muito bem para mim. A Camila perguntou para mim, eu fiz uma visita para ela um tempo atrás, ela perguntou para mim assim: "Mas com que frequência você revisa a sua agenda?" Eu falei para ela: "Toda hora. Eu abro a agenda toda hora. Eu não tomo nenhuma decisão sem olhar na agenda. Nenhuma. Até o ato de marcar o médico, eu coloco na agenda, que eu preciso marcar o médico. É, não sei se vocês têm esse mal. Sabe quando você vai no médico, você pega coisa de exame para fazer? Exame de sangue?
Alguma de vocês já ficou aí mais de 6 meses ou um ano com o exame na mão e não fez? A não ser que a gente esteja precisando daquele exame de sangue. É isso, eu estou doente, eu preciso fazer uma cirurgia. A gente sempre deixa o exame de sangue para amanhã. Quando eu vou num médico, por exemplo, ginecologista, né? Vou fazer um exame de rotina. Ela, faz os exames aí, volta daqui uns 6 meses. Eu vou fazer o exame mais lá próximo dos 6 meses, né? Para voltar. Eu abro a minha agenda. Quando faltar uns 2 meses para mim, para o meu retorno com ela, eu coloco lá, ir fazer o exame. Esses dias, esse ir fazer o exame, ele rolou na minha agenda por um mês, assim, ó. Passou de segunda para terça, de terça para quarta, de quarta para quinta. Mas todo dia eu olhava para ele, toda hora eu olhava para ele e falava: caraca, eu preciso pôr esse exame para fazer. Ele não é obrigatório, mas ele precisa ser feito. E aí, até que um dia eu pus ele na agenda, na quinta-feira. É isso, foi hoje. É amanhã, e aí eu me preparei e fui fazer esse exame. Não vou de supetão fazer o exame. Agora eu preciso voltar no médico com o exame. O que que tá na minha agenda todos os dias? Ligar no médico. O meu médico é um senhorzinho, 90 anos, gente. O WhatsApp é muita tecnologia lá para ele e para a secretária dele. A primeira vez que eu passei na consulta com ele, eu ajudei a secretária a instalar a impressora. Foi um barato. Eu acho que eu fui a pessoa mais jovem que ele viu em muito tempo, é um reumato. E aí, tá lá. Todo dia eu olho na agenda, tá aqui na agenda agora. Já joguei para amanhã. Já faz 3 dias que eu tô jogando para amanhã. Mas daqui a pouco eu vou conseguir parar e vou conseguir ligar, porque ele ainda não foi uma prioridade. Mas é um planejamento de algo que vai acontecer comigo, porque a hora que eu ligar lá no consultório dele e marcar a consulta, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na consulta. E esse plano de ir à consulta, ele tá aqui, ó, me esperando ser marcado. Ele é um plano, mas ele ainda não é concreto. Então ele tá lá na minha agenda. Faz sentido isso para vocês? Então, planos são como bússolas. O plano é ser uma consultora duas estrelas. Eu preciso criar um plano. Em quantos vitrines eu quero chegar às 2 estrelas? Hoje eu sou uma estrela na tampa. Para ser 2 estrelas, eu preciso vender R$ 2.000 a mais. Então, eu vou me programar para neste vitrine vender 1.000 a mais e no próximo vender 2.000 a mais. Porque eu já recebo o vitrine 6 agora. Vocês vão fazer caixa na primeira semana, o vitrine 6 já está aí. Nada impede vocês de fazer um planejamento de venda agora, na primeira semana do 5 para o vitrine 6. Vocês entendem isso? Eu posso já me programar. Um plano, não preciso colocar o plano em ação. Ele vai me servir como bússola quando eu tiver que colocar ele como ação. E esses compromissos, eles nos geram clareza. Lembra que eu falei sobre estar carregado? Por que que a gente desiste? Porque a gente vai assumindo um monte de compromisso e daqui a pouco eles se embaralham entre nós. É filha, é marido, é esposa, é a escola, é a Tupperware, é a Natura, é a Avon. Eu vou ter que desistir de alguém. Será que você tinha mesmo que desistir de alguém? Ou se você tivesse organizado todo mundo certinho por bloco, os horários de cada um, você tinha dado mais clareza para os seus compromissos e dado mais consistência a eles. Ação alinhada, gente, ao que faz sentido para você, é o que funciona. Não existe uma forma certa de fazer organização, de fazer gestão do tempo funcionar. Existe o que faz sentido para você. Eu posso te ensinar a ter minha rotina com o Google Agenda. Se você não consome o telefone da forma que eu consumo, não vai fazer sentido para vocês. Eu nunca fui uma pessoa de agenda de papel, nunca funcionou para mim, mas eu sou uma pessoa de caderno. Caderno funciona para mim. Eu tenho vários cadernos. E eu sei o que está em cada caderno. E os cadernos estão tudo pela metade. E aí, você for lá na minha mesa no escritório, tem 4 ou 5 caderninhos desses pequenininhos assim, ó, e várias abas neles. E aquilo ali faz muito sentido para mim. Ali estão vários planos em cada momento. Aquilo funciona. Funciona para você? Monta um caderno. Gabi, nada disso funciona para mim. A estratégia melhor que existe é
colar um papel aonde você vai ver todo dia. Já fez sua ação de venda hoje? Se nada funciona para você, cola um papel. Você vai ficar irritada de ver esse papel, até que alguma coisa vai funcionar para você. Gente, querer é leve. Todo mundo quer. Mas fazer exige decisão. Exige constância. Até quando a gente não tem resultado, ou até quando a gente se frustra com os resultados. E toda pessoa que você olha hoje e pensa, nossa, deu certo para ela, por que que não dá certo para mim? Deu certo para ela porque ela faz. Porque ela continua fazendo até nos dias ruins. Até nos dias difíceis ela continua fazendo. Até nos dias que ela não tá bem. E às vezes ela também se dá o direito de não ficar bem e não fazer no dia. Só que como ela distribuiu a energia dela, ela tem, às vezes, mais clareza do dia que ela pode descansar, vamos assim dizer. Então, como definir essas ações pessoais de forma eficaz? Sair do pensamento e colocar na prática. Então, vamos lá. Não adianta pensar grande e agir pequeno. Não adianta sair fazendo um monte de coisa. Não adianta não planejar nada e ir tocando. Ir tocando vai sendo tocado e os resultados serão tocados da mesma forma. Então, a gente precisa ir mudando as coisas de pouquinho em pouquinho. Não dá para mudar tudo de uma vez. Não dá para organizar a casa toda amanhã na sexta-feira. Não dá para arrumar o guarda-roupa, arrumar a cozinha e lavar o banheiro. Faz um só. Não dá para vender 5.000 amanhã. Quanto eu tenho que vender amanhã? R$ 200. A conta que eu mandei ontem para vocês, uma conta assim, desculpa, na missão de hoje lá, né? Eu coloquei lá. Vender 24 dias, daqui para o que falta para o final do vitrine, dá R$ 200 por dia. Então, defina ações pessoais de forma específicas e claras. Alinhe aos seus valores. Alinhe as coisas que você pode comprometer. E aqui não são abra mão dos seus valores pessoais, não é sobre isso não, gente. É justamente alinhar sobre coisas com as quais na sua vida pessoal você também não pode abrir mão. Divida isso em passos menores, em dias, em semanas, em blocos de tarde, manhã, noite. E faça o mais importante, tenha prazos realistas. Não dá para virar um vitrine fechando 799 e no outro 5.000. Você vai conseguir um vitrine, 2 vai ser difícil sustentar. E o nosso objetivo aqui não é fazer só um vitrine, é fazer todos os vitrines. Faz sentido para vocês? Eu não quero que vocês sejam uma melhor consultora, que tenham um melhor ganho agora na semana 17. Eu quero que vocês tenham um melhor ganho todas as semanas. Para isso, eu preciso ter metas realistas, com prazos realistas. Crescimentos moderados, para que eu não desista. Se eu crescer 5.000 nesse vitrine, no vitrine que vem, o que eu vou pensar quando o vitrine virar? Nossa, vai dar maior trabalho para fazer de novo. Porque foi muito rápido. E talvez você não tenha tido controle de todas as coisas que você fez, de todas as ações de vendas que vocês construíram. Gente, um momento importante, eu já trouxe vários momentos de façam essa prática, faça essa prática, anote aí, mas agora é realmente uma atividade prática para que vocês façam hoje, ou amanhã, ou no final de semana de vocês. Sua proposta, seu movimento. Que você escreva uma proposta a curto prazo, porque nós estamos falando de 3 vitrines, 5, 6 e 7. Então, escrever uma proposta pessoal que você quer colocar em prática e você vai colocar em prática até o final do vitrine 7. Gabi, até o final do vitrine 7, eu quero vender aí 5.500. Pegar o sonho da Lu. Tracei lá o objetivo de quanto eu quero ganhar com a Tupperware. Estou construindo isso. Hoje eu vendo 3.600.
nós temos vitrines 3, 5, 6 e 7, para entender como nós vamos encaixar mais R$ 2.000 de venda nas suas ações semanais. Faz sentido, Lu? Eu não preciso encaixar R$ 2.000 neste vitrine. Eu posso encaixar neste vitrine mais R$ 700. Que ação você precisa fazer no vitrine 5 para encaixar mais R$ 700 nas suas vendas? Porque uma coisa que poucas pessoas sabem, mas as consultoras estrelas veteranas aí podem confirmar, para as que não são estrelas, é que uma vez que você chega no estrela e você consegue manter o estrela, é muito fácil ser estrela todo vitrine. Porque as ações, elas acontecem de forma espontânea. Tô mentindo? Uma vez que você pegou o jeito de ser estrela, só vi a cabecinha da Dani e da Adriana. Acho que a Dani até já sabia o que, que era que eu ia falar. Mas, gente, uma vez que você criou uma estratégia para ser estrela e você conseguiu se manter no estrela, até o vitrine que você não vende nada, você é estrela. Até o vitrine que você nem divulga direito, você é estrela. Porque as suas clientes já entraram no seu ritmo de venda, na sua forma de venda. E você, até aquele dia que você acha que você não vai se dedicar tanto, você vende bem nele. O difícil é fazer o planejamento para chegar no estrela. Se manter no estrela é fácil. E aí vem o segundo passo. Sair do primeiro estrela para o segundo até que não é tão difícil. Agora, crescer ao ponto de ser 5 estrelas todo vitrine demanda tempo, demanda organização. Eu já fiz esse convite, ela teve que sair, que ela ia fazer os sorteios das rifas. Eu convidei a líder Camila para estar aqui com a gente hoje, como eu disse para vocês, e eu já a convidei em outro momento para retornar para falar para vocês sobre a organização de vendas dela. A Camila é uma consultora 5 estrelas, todo vitrine. Só que eu já estive na casa dela pré-entrega na quarta-feira, ela falou: na quinta-feira eu não existo. Demanda tempo, demanda tempo, demanda organização, tem dia que eu preciso de ajuda, e é sobre isso. Pode ser, às vezes, do dia para a noite a venda que vira, mas a organização que ela teve para fazer essa venda virar é muito grande, né? Então, gente, escreva uma proposta pessoal. Se vocês quiserem compartilhar comigo, pode me mandar no meu pessoal. Se não, é você com você mesmo. Não precisa assumir esse compromisso comigo, assuma esse compromisso com você. Escreva uma proposta pessoal que você vai atingir até o Vitrine 7. É uma coisa a curto prazo, palpável, possível de ser feito. A Dani agora é líder nova. Já começou o primeiro vitrine dela com os 2 pés no peito. Quero ver se manter agora. Já chegou, falei para ela: olha, o nosso desafio é fazer passo 1, passo 2, passo 3. Vitrine 5, vitrine 4, 5 e 6. Ela já foi meter uma equipe vanguardista. É isso, Dani. Agora, toda vitrine, a minha conversa com você precisa ser vanguard. Então, talvez a sua proposta pessoal seja exatamente essa agora, Dani. Porque a venda pessoal do Estrela, ela surge. Como manter essa equipe dentro do quadro vanguardista? Né? Claro, estou dando uma sugestão, não é obrigatório, que só uma sugestão. E, gente, listar 3 passos que você já pode dar semana que vem para se aproximar dessa proposta. Retomo. Eu estou usando bastante a Luciana hoje de exemplo, gente, mas é que eu estive com a Lu sexta, hoje nós fizemos foto, então nós tivemos bastante tempo juntas. Vamos sair de 3.600 para 5.000 e pouco, são R$ 2.000. Qual é o passo que eu, Lu, posso dar na semana que vem? 3 passos que eu posso dar para já chegar mais perto dessa meta. É entender que eu vou dividir isso em bloco. Preciso vender mais R$ 200 na segunda semana, mais 200 na terceira e mais 400 na quarta. Qual é o passo na semana que vem que você já pode dar que vai te aproximar desse objetivo? Porque se você não der um passo, você vai arquivar. Se você não der um passo, você vai arquivar essa proposta.
E tudo aquilo que você quer viver começa com a decisão de tentar. Então, na hora de pensar na sua atividade prática aí, não tenha medo de sonhar grande. Não fica receosa de, pô, ai, vou pôr um negócio aqui, mas vai ser difícil. Quero aqui juntar um dinheiro para reformar a casa, será que vai dar em 3 meses? Às vezes vai. Sabe por quê? Porque você não precisa estar pronta, você só precisa começar. E todo dia que você faz uma ação, você está mais próxima do seu resultado. Está mais próxima daquilo que você almeja. Então, tudo aquilo que você quer viver começa exatamente nessa decisão que eu estou pedindo que vocês tomem hoje, a de tentar. Tentar um plano para o vitrine 5, 6 e 7. Gente, não é sobre perfeição. Vou retomar uma frase lá do começo. Não é sobre estar perfeito, é sobre estar feito. Lembra do banheiro? Ele não precisa estar perfeito, ele só precisa estar limpo. O vídeo não precisa estar bom, ele precisa estar feito. Você só precisa tomar a decisão de fazer e fazer todos os dias, mesmo que esteja ruim, mesmo que não vendo tanto que você gostaria. É só fazer. Gente, 1 hora. Eu falei para a Camila que eu ia fazer em 1 hora, fiz em 1 hora e meia. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha valido o tempo de vocês. A gente vai se encontrar semana que vem. Eu sei que eu prometi isso semana retrasada, mas a gente vai se encontrar semana que vem. Vou, daqui a pouco, já colocar uma data lá no grupo para vocês. Eu acredito que deva ser na quinta-feira novamente. Vou confirmar aqui no meu calendário. Amanhã o grupo está aberto, né, para que vocês possam colocar aí as estratégias do Vitrine 5. Vitrine 4 já foi, né? Então, a gente falou de Vitrine 5 no final na semana passada, mas agora é a hora de falar de como está sendo esse planejamento para a primeira semana do Vitrine 5. Obrigada pelo tempo de vocês. Deixo aí agora a sala aberta. Valquíria, obrigada pela presença.